Oi, pessoal, boa noite. Vocês estão me ouvindo? Boa noite, sim, estamos. Bom, gente, vamos iniciar, né, o programa para a aula de hoje, que vai ser variação linguística e também colocação pronominal, tá? Que, de acordo com o edital, o nomezinho que é colocado lá é sintaxe de colocação, mas é a mesma coisa, de colocação pronominal, é a gente entender quando é que se usa, onde é que se usa, aliás, né, os pronomes oblíquos, né, aqueles que a gente já viu lá na classe gramatical dos pronomes, os pronomes pessoais, do caso oblíquo. E aí vamos ver esses dois assuntos, mas antes da gente dar início a eles, hoje mais cedo, que às vezes, assim, tem pessoas que me chamam e no momento eu estou ocupada, aí eu não respondo, né, eu demoro a responder, porque as mensagens às vezes se perdem mesmo em tanta conversa no WhatsApp. Mas hoje, por exemplo, eu estava com um pouco mais de folga e uma aluna, que eu não sei se está aqui, né, a Aline, me chamou e deu uma sugestão de a gente ver questões da banca, né, da banca do concurso. E aí ela me deu 3 PDFs com 3 provas feitas pela banca, e aí eu dei uma olhada, né, deu tempo, apesar de já ser umas 5 horas da tarde, mas eu dei uma olhada assim por cima nessa prova, e eu trouxe algumas questões dessas 3 provas para a gente resolver, de acordo com o assunto que a gente já viu, porque não adiantaria nada eu trazer questões que a gente não viu ainda, né, não reviu ainda esses conteúdos, e aí eu trouxe de acordo mesmo com o que já foi visto. Por exemplo, a questão de acentuação, de ortografia, de classe gramatical, enfim, o que a gente já viu mesmo. Aí, antes da gente começar, de fato, esses 2 conteúdos, que eles são bem curtinhos, são rápidos, não são assuntos difíceis, né? Os 2 de hoje são bem tranquilos. A gente vai olhar essas questões que eu selecionei agora, de acordo com essa banca, né? E aí, um detalhe importante, eu vou até abrir aqui, vou colocar para apresentar, um detalhe importante que vocês devem estar acostumados, né, a observarem, é que, de fato, as questões de gramática, gente, vão de acordo com o contexto, né, com o contexto que é um texto que vem logo no início da prova, para você fazer uma interpretação textual daquele texto, questões bem tranquilas com relação à leitura mesmo, compreensão e interpretação de texto, mas ela vai cobrar também as questões de gramática retiradas dessas frases desse texto, né, para aproveitar mesmo, para aproveitar o texto lá. E aí, no caso, eu não, como a gente ainda não viu a aula de interpretação de texto, eu não trouxe nenhuma questão nesse momento para interpretar texto, né? Mas eu trouxe as questões envolvendo a gramática. E aí, alguns momentos, por exemplo, nessa primeira questão logo que eu trago, ela diz assim, na frase retirada do texto. Aí, cadê o texto, né? A gente não tem o texto aqui, porque a gente não vai interpretar o texto agora, tá? Mas aí, como é uma questão envolvendo a gramática, e a gramática é contextualizada, né? Então, a gente é inserida lá. É muito parecido, inclusive, com o vestibular da UVA, porque tem as 4 opções, né? Segundo a banca aí, a gente só tem 4 alternativas de opções. E, assim como o vestibular da UVA, também outra coisa, o vestibular da UVA cobra bastante gramática, a gramática tradicional, a normativa, e é de acordo também com o texto que eles colocam lá. Então, a gente vai analisar aqui algumas questõezinhas antes de começar esses 2 conteúdos de hoje. Aí, por exemplo, lá nas primeiras aulas a gente viu sobre período simples e composto, né? Só para relembrar, o período simples é aquele, a gente viu a diferença entre frase, oração e período, né? Frase é qualquer palavra, é o conjunto de palavras que tenha sentido completo. Então, a palavra alô, ela tem um sentido completo, então é uma frase. A gente tem na oração toda frase que contém verbo. Se temos um verbo é porque é uma oração, se temos 2 verbos, 2 e por aí vai. E o período, logicamente, também é essa frase composta de várias orações, aliás, de uma ou várias outras orações, né, dependendo da quantidade
da contagem do verbo, né? E aí, nessa primeira questão aqui, que eu nem numerei as questões, agora que eu vim perceber, mas a primeira questão, ela diz respeito a isso, sobre frase, oração e período, né? Uma questão de nível bem tranquilo. Olha o que ela pede. Na seguinte frase, as dimensões da variedade sexual humana nas nossas sociedades se revelaram. Isso era uma frase retirada lá do texto, né? Como eu já falei. E aí ela está te perguntando, a questão está te perguntando apenas que você diga se essa oração aí, ela é um período simples, se é um período composto. A gente vê aqui pelas opções, né? Período composto, período simples, e aí a gente vai olhar o restante. Período composto por oração principal e subordinada, é um período composto por oração principal e coordenada, ou é um período composto por duas orações coordenadas, ou além disso é um período simples, né? Basicamente são essas as alternativas que a gente tem. Aí uma coisa que a gente pode perceber, gente, para resolver essa questão, que aparentemente pode ser um pouco difícil, mas ela é muito fácil, tá? É nível mesmo fácil. A gente percebe que essa frase aí, essa oração, ela não apresenta conjunção, tá? Então, se ela não tem conjunção, a gente sabe que não vai ser período ela não vai ser período composto nem por coordenada nem subordinada. Ela não apresenta conjunção aí. Então a gente já elimina todas as opções. Só fica uma. Período simples. Isso, só fica uma opção. Aí você vai dizer assim, Nayane, o que é as conjunções? A gente viu nas aulas anteriores que as conjunções são aquelas palavrinhas que ligam orações, né? Pode ser o que, o pois, o porquê, o mas, o porém, enfim, nenhuma dessas frases, dessas palavras aqui é conjunção. E aí, como não tem conjunção, a gente não pode dizer que é período composto, nem por uma coisa nem outra, né? Nem por coordenada, nem por subordinada. E aí, o que garante que esse período é simples, né? É o fato também da gente só ter um verbo, exatamente, só ter um verbo, que é o verbo revelaram. Então, é uma questão... Revelaram. E, então, é uma questão que aparentemente pode ser difícil, né? A gente olha assim uma questão dessa, mas é uma questão tranquila de resolver. É um detalhezinho bem tranquilo, né? E aí, vamos para a segunda questão, que envolve aqui também assunto que a gente já viu, e, novamente, são frases aqui retiradas do texto, né, que ele coloca lá, e lógico, eu não trouxe o texto, mas a gente tem o seguinte: assinale a alternativa que contém a frase que está com a escrita totalmente correta, ou seja, sem erros ortográficos. É uma questão envolvendo ortografia. Lá na primeira a gente tinha questão envolvendo frase, oração e período, e agora é uma questão envolvendo ortografia. E aí ele só explica, né, que as frases aí abaixo vão ser adaptadas desse site aí, retirado em 2015. E aí, o que você vai olhar nessa questão? Analisar item por item, de acordo com os erros gramaticais, né, os erros ortográficos. E aí a gente vai ter o seguinte, ó, começando da letra A. A AIDS, né, é o estágio mais avançado da doença, o que ataca o sistema imunológico. Aqui a gente tem dois erros. Alguém saberia dizer quais são os dois erros? Estágio imunológico, que não tem acento. Exatamente. O nome aí, imunológico, né? Isso, exatamente. O imunológico, que como a gente sabe, imunológico é uma proparoxítona, então ela tem que vir acentuada, então tá faltando o acento aí dessa última palavra na letra A, e alguém aí falou, um rapaz falou que disse que o qual, né, tem que vir, tá errado, e ele tem que vir acompanhado de vírgula, tá? Então seria a AIDS, né, é o estágio mais avançado da doença, vírgula, o qual, no caso não, a qual, né, o qual, se referindo a estágio, desculpa, o qual ataca o sistema imunológico. Aí teria que ter uma vírgula aí, e o caso imunológico, o acento. A letra A, então, tem esses dois erros. A letra B, o vírus ataca as células de defesa do corpo, o organismo fica vulnerável a diversas doenças. Nesse caso, a gente também tem dois erros ortográficos. Coincidentemente, mais dois erros ortográficos. Um é com questão de acentuação, né? A palavra ali, vulnerável, também precisa de acento. É uma
paroxítona terminada em L, então leva acento, tá aqui a palavra, né, vulnerável, então leva acento. É vulnerável a diversas doenças, tem essa crase mesmo, a gente ainda vai ver o assuntozinho de crase, mas leva esse acento, tá? Essa crase está correta. O outro erro na letra B, gente, é com relação a esse traço aqui. Esse traço, para quem lembra, ele é usado muito especificamente para a gente acabar colocando uma frase explicativa, né? A gente está citando uma coisa, está mencionando uma coisa, aí para explicar, não quer colocar entre vírgulas, você pode colocar entre esses dois tracinhos, né? Então, aqui a gente não está tendo uma frase explicativa. O organismo fica vulnerável, está explicando o que é o vírus, por exemplo, né? O que é a defesa do corpo? Não. Então, não teria necessidade desse traço aqui. E aí, o outro erro é a palavra vulnerável. A letra C diz assim: há alguns anos, receber o diagnóstico de AIDS era uma sentença de morte, né? E aí, o que a gente tem aqui? Ó? Essa frase da letra C possui erros. Alguém saberia dizer se tem erro ou não? Ou quantos são? Acredito que não, na letra C. Não tem erros, não. Né? Olha a letra D. Estão dizendo que não tem a letra C, né? Na letra C. Olha a letra D. Basta tomar os medicamentos e seguir corretamente as recomendações médicas, né? A letra D, gente, também tem dois erros, né? Coincidentemente, todas as frases vão ter dois erros. A letra C é a opção correta, como alguns disseram aí, tá? Vai ser a letra C. O que acontece na letra D? A gente tem aí dois erros. Um de acordo com a crase, tá? A gente não precisaria colocar as recomendações acraseado, porque quando a gente diz que basta tomar os medicamentos a seguir, quando a pergunta que você faz ao verbo aí, seguir, é o quê? Seguir o quê? E não a quê, né? Então, não precisa desse A acraseado. Seria normal o A. E depois a palavra médicas, que precisa do acento, né? Já que é uma proparoxítona e precisa ser acentuada. Então, a letra C seria a correta e é de acordo, é dessa forma, né, que os concursos cobram assuntos aí envolvendo a ortografia. O que é uma questão de ortografia, porque envolve a acentuação e a escrita das palavras. Outra questão aqui que eu trouxe... Oi? Quais são esses Outra questão que eu também trouxe foi com relação à acentuação, né? Novamente, outra questão de acentuação e gráfica. E aí a gente tem para o uso das paroxítonas e proparoxítonas, respectivamente. Aí temos aí algumas palavrinhas, né? Por exemplo, têxtil, álibi, ômega, álcool, sútil, filantropo, mister e bígamo. A gente vai ter que marcar a opção em que a gente tem a paroxítona na primeira e a proparoxítona na segunda, nessa ordem. Se for ao contrário, já não é a opção correta, né? E aí, o que a gente tem aqui? Independente se a gente vai ter o acento ou não na palavra, a gente tem que olhar a sílaba tônica, né? A sílaba mais forte. E aí, gente, olhando aqui, a letra B a gente já elimina, porque ômega, né? Ômega se referindo àquele símbolozinho do alfabeto grego, tá? É a última letra do alfabeto grego. E álcool é até proparoxítona, mas ômega é também proparoxítona, então não é a letra B. Filantropo e sútil, né? Sutil, que a gente tem as duas opções, tanto com acento como sem acento. A gente também não tem aí um caso de paroxítona na primeira e uma proparoxítona na segunda. Alguém aí falou, por exemplo, na palavra têxtil, que trata-se de uma paroxítona terminada em L, o têxtil, né? É a sílaba mais forte, então é uma paroxítona, e o álibi, dividindo aí, fica álibi, né? Proparoxítona, então a letra A seria a opção correta. Enfim, mister, gente, mister, ela pode ser, é uma palavra que pode ser duas coisas, né? Se refere a uma pessoa
de autorrespeito, inclusive tem até o feminino mesmo para Miss, né? É o Mister, e também se refere a algo que é fundamental. Você, tipo, fazer um discurso e dizer, um discurso, um texto, uma fala, sei lá, e dizer, é mister pensarmos na importância da valorização do professor, vamos supor. É mister, ou seja, é fundamental, é necessário. Enfim, aí, partindo então para outra questão, tá terminando, eu acho que eu só escolhi 5 questões. A gente tem aqui, com relação à situação também, né, a questão da fala, da oratória, especificamente, a gente tem o seguinte, ó, com relação à pronúncia e à acentuação das palavras, que são chamadas com esses nomezinhos, né, marque a opção correta. Aí a gente iria perceber que, apesar desses nomes aí estranhos, aí você já se tremia todinho com relação à questão, mas é uma coisa muito simples de resolver. Olha o que diz a letra A. Recomenda-se pronunciar o U depois do que, como nas palavras, né, adquirir e questões, por exemplo. Quando a gente fala adquirir e questões, gente, a gente usa a letra U, a gente fala, pronuncia a letra U, né? Não. A não ser a palavra consequência, né? Que a gente escuta o som da letra U. Consequência, frequência, mas adquirir e questões não tem o som do U. Então, a gente sabe que a letra A é falsa. A letra B, as palavras meteorologia, beneficente e estrupo são todas grafadas corretamente. Meteorologia é uma palavra que está de acordo mesmo com a gramática, né? Escreve assim mesmo. Mas beneficente, gente, não existe. Não é beneficente, não é ciente, é beneficente, né? Sem o i. E a palavra estrupo, né? Não existe também. O correto é estupro. O R vai lá no pro e não no T, tá? Então, a letra B só tem como correta meteorologia, então não é ela a opção correta. A letra C, qual? Vai ser qual? Marcaria a D. Vamos ver. A letra C. A letra X, né, tem som de KS em exímio, exceção e excursão. Não, né? A gente não leu, aí a gente leria KS no X de tórax, por exemplo. Tórax, né? Mas nessas palavras aí, não. Então, seria, sim, a letra D, porque admitem dupla pronúncia, né? Dupla prosódia nas palavras que seguem aí, como hieroglifo, ai meu Deus, hieroglifo, hieróglifo, né? A Oceania e a Oceânia, xerox ou xerox, tá? As duas palavras, tanto faz você dizer xerox ou xerox, também é a mesma coisa. Então, a letra D estaria toda correta, porque tem essas duas pronúncias. E a última questão que eu trouxe aqui, de acordo com essas provas que a Aline me passou, a gente tem a seguinte: marque a alternativa que completa corretamente a frase, né? Uma questão também de ortografia aí. A gente tem no último concerto da orquestra, se a gente está falando de concerto musical, né? Esse evento, a gente não está falando do verbo consertar, de ajeitar algo, então esse concerto é com C. Se fosse concerto se referindo a consertar algo, seria com S. Aí, no último concerto da Orquestra Sinfônica, houve, né, flagrantes ou flagrantes. Então, flagrantes é quando você é pego mesmo, né, numa situação constrangedora, digamos assim, e fragrantes vem de fragrância mesmo, né, cheiro, o que cabe aí, flagrantes, né? E aí, apesar de ser uma festa beneficente ou beneficente, a gente acabou de ver que não existe a palavra beneficiente, né? Então, qual seria a correta? Flá? Ou seria qual a correta? Letra D. A letra D
Tá errado uma coisinha, tem que prestar atenção nesse negocinho. A, eu acho que é a. É A a correta vai ser a A. A D tá faltando um R, em Exatamente. flagrantes. Flagrantes, a D. Exatamente, pois é. A letra A, ó, ela é igualzinha à letra A, só lá na palavra flagrantes, né? Que tá faltando aí o R, o que complica a escrita da palavra, então a letra A vai ser a correta. Tá aí, questõezinhas bem fáceis de resolver sobre os assuntos passados, elas todas retiradas de textos, né, que vieram mais na frente, e aí, mais para frente, a gente traz mais questões dessas, trazendo o texto também, porque a gente vai ter aula de interpretação de texto ainda, né? Questões, então, bem tranquilas de ser resolvidas. Peguei do material que a Aline, como eu já falei, trouxe, né? E aí, eu vou começar pelo assunto de variação linguística, que eu acho que está no fascículo 7, eu acho que eu fiz ele por último, se não me engano, mas eu vou começar primeiro por ela, tá? Porque o assunto é mais rápido, é mais curto, a gente vai demorar menos nele. Então, o que a gente tem que entender? Que assim, o que a gente tem que entender sobre variação linguística é que a nossa língua portuguesa é uma língua viva, né? Não é uma língua morta. A gente tem uma diversidade de culturas, de tamanho também. O Brasil é muito extenso e, por conta disso, há uma diversidade tanto de raça, de cor, de cultura, assim como de língua também, né? De linguagem. E aí, no caso, a gente tem várias palavras que vão estar se referindo a uma coisa, sendo que são faladas, né, em regiões diferentes, de uma maneira diferente. Outra coisa também importante é que a gente tem que lembrar que, como a língua não é uma língua morta, a língua portuguesa não é uma língua morta, como o latim, como eu já falei lá nas aulas anteriores, ela é uma língua que vai sendo modificada dia após dia, né? Por isso o nome diacrônica, que a gente vai já entender, e como ela está sempre se renovando, digamos assim, sempre surgindo novas palavras, que são os casos dos neologismos, a gente tem essa variedade toda de palavras, né? Porque vai de acordo com a região, vai de acordo com a classe social, vai de acordo com a classe profissional, inclusive, vai de acordo também com a questão histórica, né? Vai também com o nível de escolaridade, com a idade, é um monte de situação que vai fazendo essas variações acontecerem. E aí, no caso, a gente, para entender resumidamente o que são essas variedades linguísticas, né? São as variações mesmo da língua, mas é lógico que a gente tem que entender que existe uma língua padrão, que ela deve ser respeitada, não é que as outras são erradas, né? Nenhuma língua, gente, vai ser considerada errada, pode ser considerada errada, mas a gente tem que entender que existe uma norma padrão que deve ser respeitada e que deve ser buscada, né, principalmente em textos formais. A gente, por exemplo, num discurso, a gente que vai dar para pessoas assim de níveis mais altos, a gente prepara a nossa fala, né, para esse momento. Não vem tudo da cabeça de uma hora para outra, não. A gente prepara por causa do público e vice-versa, né? E aí existem vários fatores que determinam esses tipos de variações, né? Como eu já falei, que é a questão da idade, do gênero, da classe social, a classe profissional, né? A questão da escolaridade, a questão local também, né? Que é aí a região. Enfim, tudo isso é uma mistura de culturas, de diversidade de línguas e por aí vai. Existe, então, a norma padrão, que é aquela que a gente deve obedecer, mas, lógico, ela não é a única datada como correta, né? A gente deve respeitar, sim, a fala do outro. Então, por exemplo, quem fala palavras erradas de acordo com a gramática não deve ser colocado como erro, né? Inclusive, até algumas pessoas condenam quem corrige a pessoa falando errado, digamos assim, porque quando a comunicação ela é transmitida, porque o que importa é a comunicação, se ela foi passada, se ela foi transmitida, não existe erro, né? Porque o objetivo é esse, é ter a comunicação. Mas aí a gente tem que separar as coisas. Uma vai de acordo com a linguagem formal
que é aquela de acordo com a norma padrão, e a outra é informal, que é a linguagem do dia a dia, né? E aí, a gente tem que saber que existe essa divisão, né? Existe essa separação de linguagens, de tipos de linguagens, e por isso algumas vão sofrer preconceitos e outras não, né? Algumas vão ter prestígio social, a linguagem formal, por exemplo, ela tem prestígio social, é aquele discurso preparado, bem feito, né? Bem dito. Existem algumas palavras que são preparadas justamente para a gente enfeitar mesmo o discurso, né? Deixar bonito, digamos assim. E são mais usadas, logicamente, em pessoas que têm tanto o nível intelectual alto, né, como a questão mesmo econômica. Já existe a questão do preconceito racial, né, preconceito linguístico, né, que é o caso da língua que não é considerada de prestígio, né, então faz parte das camadas mais baixas da sociedade, né, e que elas são recebidas de uma maneira preconceituosa. E aí a gente vai ver que esse preconceito, como já foi falado, não deve, assim como os outros preconceitos, né, não devem ser aceitos na sociedade. É um erro dizer, portanto, que alguém fala errado, né, de acordo com a cultura dele, ele estudou dessa maneira, aliás, ele viveu e falou a vida inteira dessa maneira, então não deve ser taxado como um erro. Você apontar uma coisa dessa, né, taxar a pessoa de falar errado, é você ter preconceito linguístico. E aí, seguindo, a gente tem aqui o exemplo que são vários os pontos, os tipos, né, de variação linguística. Como tem lá no material, a gente vai ter a variação diatópica, a gente tem a variação diacrônica, né, e outros tipos de variação. Nesse caso aqui, a gente está falando de uma variação diatópica, né, de acordo com o local, com o topo mesmo, com o tópico, aliás, que é o local. Por exemplo, esse pão aí, em várias regiões do país, são chamados de maneiras diferentes, né? Como tem colocado aí, aqui no Ceará a gente fala carioquinha, né? E tem até no próprio Ceará variações do nome carioquinha. A gente tem no Rio Grande do Sul, que ele é chamado de cacetinho, né? Na região norte de carequinha e por aí vai. Pão de sal lá no Rio de Janeiro. Enfim, são vários, é o mesmo elemento, né? É o mesmo objeto, mas que tem vários nomes, vários nomenclaturas mesmo para designar essa coisa, e aí isso é chamado de variação linguística. Na aula anterior, inclusive, a gente até citou alguns exemplos, como é o caso como é que foi citado na aula passada? A bergamota, a tangerina, né? A tangerina e a mexerica. Todos esses três nomes se referindo à tangerina, né? Que a gente conhece. Eu também até comentei com vocês sobre a ata, né? Que ela é conhecida em algumas regiões do país também, como a fruta do conde. Enfim, então vai muito de acordo mesmo com a região, né? Por exemplo, o din-din, que a gente conhece aqui, né, o picolé, chamado em algumas regiões por picolé, por din-din, por sacolé, enfim, né? E aí, isso vai de acordo, isso aí é chamado de variação diatópica, tem lá no material de vocês alguns outros exemplos. A gente também tem a variação de acordo com o nível de escolaridade, né, com a classe social. Então, por exemplo, nesses casos aqui, ó, hoje é seu primeiro dia e já vou logo avisando, Georgina, nós acordamos às 7 horas e tomamos café às 7h15, né? Aí ela responde, a moça, né, que trabalha, responde assim, não precisa se preocupar comigo, patroa. Eu só acordo às 9, né? Então, a gente vê aí a situação, a diferença da fala mesmo entre esses dois personagens, né? Uma de classe social mais baixa e a outra mais alta, certamente, e há uma diferença, mas percebam como há uma comunicação que foi entendida aí. A gente tem esse outro exemplo dizendo assim, ó,
529 mil alunos tiraram 0 na redação do Enem. Aí, o outro lá, né, o outro personagem do fundo, dizendo que não passei, né, não passei. E aí, cometendo esse erro gramatical aí, ortográfico, né, horroroso, de não passei com C. Mas, enfim, é a questão do nível de escolaridade. Lá em cima a gente tinha um exemplo de classe social diferente, e aqui a gente tem um exemplo aqui embaixo de nível de escolaridade, né? E aí, outros fatores também determinam as diferenças aí desses tipos de variação linguística, como é a questão da troca das palavras arcaicas, né, pelos neologismos, os arcaísmos e os neologismos. A gente sabe que ano após ano a língua portuguesa vem sofrendo que isso aqui é chamado de variação diacrônica, tá? E aí, ano após ano, a gente vem sofrendo aí mudanças na alteração das palavras. Por exemplo, a palavra farmácia, antigamente, né? Quem lê, assim, textos antigos já deve ter percebido e prestado atenção que a palavra farmácia, antigamente, se escrevia no lugar do F, um PH, era essa a forma correta para se escrever a farmácia, mas aí, com o passar dos anos, esse PH, né, se transformou aí em F. É por isso que alguns nomes próprios, né, às vezes os pais querem colocar o nome Sofia, por exemplo, Sofia com PH, né, e não o F na palavra Sofia. Não é para deixar bonita, porque antigamente tinha essa situação mesmo do PH sendo a forma correta, né, e agora entrou a letra F. Farmácia, Sofia, Felipe, oi? Felipe também. Felipe, pois é, Felipe com PH, enfim. Eu estou dando só esse exemplo aí do que aconteceu. Oi. Professora, Oi. Sugeriram que o nome de Rafael sugeriu que colocasse o PH. Aí eu disse que não, porque quando o menino fosse começar a fazer, né, já é uma confusão. Exatamente, Rafael. Né? Rafael também. Tem vários Rafaels com PH, mas de fato é complicado, né? O menino também, na hora que vai aprender, ele fica meio confuso, mas por questão mesmo estética, os pais adoram enfeitar o nome dos filhos, né? Eu acho que aí é muito relativo, porque eu, pelo menos, meus filhos, eles têm TH no nome Y, mas assim, é uma questão a mais para eles estudar, para se interessar em entender. Eu vejo por esse lado, né? Isso, é verdade. E aí, não é que esteja errado ou certo, né? Mas é claro que a gente sabe que o PH antes usava dessa forma, hoje já não usa, é o F, né? Então, isso é chamado de variação linguística diacrônica, tá? Porque vai ser aquela variação que vai mudando de acordo com o dia. O nome crônico é em questão de tempo, vai de acordo com o tempo. Por isso que existe o narrador, o tempo, aliás, nas narrativas, existe o tempo cronológico, que é aquele que é marcado por data, por hora, né? Então, quando a gente fala em crônico, é de acordo com o passar mesmo dos tempos. E aí, esse caso do PH foi só um exemplo, mas tem vários outros, como o próprio nome você, né, que todo mundo conhece. Antes de se tornar a palavra você de 4 letras, era uma palavra imensa, né? Era vós me ser, vossa mercê, né? Enfim, aí vai se tornando, vai diminuindo as letras, né? Se tornando até. Vamos embora, que vai diminuindo, bora. Eu já dá esse exemplo, A professora uma vez me explicou, a professora de português, ela me explicou, né, o tamanho que era a palavra e o tamanho que ficou. A gente fica assim besta com a evolução, né? Vai sumir na palavra. Isso. Aí a palavra você, por exemplo, que a gente já tem a forma reduzida, que é o você em 4 letras, quando vai, por exemplo, para o contexto da internet, ele já vira um VC, né? Já cai para 2 letras, e às vezes até para uma, sendo só o C, né? C. E, enfim, o caso aí que a pessoa acabou de falar, que eu não vi o nome, né? Que eu não vejo. Aqui eu não vejo vocês, gente. É horrível. Também não podem ver. Mas que acabou de falar sobre o nome embora,
A gente tem um exemplo também da palavra embora, gente. Embora que a gente usa hoje, eu vou embora, né? Antigamente se falava vou em boa hora, tudo separado, em boa hora, né? Eram 3 palavras. Eu falo que eu vou chegar. E agora é embora. E inclusive vai reduzindo ainda mais, porque tem gente que só diz bora, né? Ou então só bó. É, bora, então faz só o gesto. Só exatamente. Chegar ali. A questão é um pouco até preocupante com essas coisas, porque eu sei que essa linguagem muito formal antigamente, né? Para que a gente vai dizer assim, vou em boa hora. Vou em boa hora. É muito Professor, formal. Professor, mas se eu digo que eu vou embora e que eu vou chegar ali, não é a mesma coisa? Pois é. É a mesma coisa. Aí, é lógico que a gente tem que se preocupar com essas reduções também dessas palavras, né? Mas é a mesma coisa mesmo, faz o mesmo sentido. Enfim, isso aí é chamado de variação diacrônica, tá? Que vai de acordo com a variação histórica mesmo. É muito fácil a gente perceber essas diferenças entre linguagens, porque é só pegar, por exemplo, gente, um livro, imagina você pegando um livro de um autor do século XXI para ler. Autores mesmo como, deixa eu ver, um autor que hoje escreve, a gente tem a Lídia Fagundes Telles, que é uma escritora ainda atual, a gente tem a Thalita Rebouças, né, o próprio Jô Soares, né, pessoas que escrevem atualmente, e vai pegar esses escritores de hoje para ler, e pega, por exemplo, um escritor do século XIX, o maior escritor da literatura brasileira do século XIX, que é o Machado de Assis. Aí compara as duas leituras. É totalmente diferente e distante mesmo a linguagem deles, né? É muito mais simples e fácil você entender o livro aqui do teu tempo do que um livro lá do século XIX, né? Por várias razões, porque tem a questão da cultura que está inserida, que a gente acaba não percebendo. Tem a questão mesmo da linguagem, né? Por exemplo, antigamente se usava a palavra coisa, se referindo a coisa, e uma série de outras palavras, né, que a gente até tem no material para vocês verem. Enfim, aí outra situação de variação linguística, né, que ocorre, fatores, né, motivos que fazem com que a variação linguística aconteça, é a questão da oralidade e da escrita, né, logicamente, como eu falei no início, existe uma forma de você falar e existe uma forma de você escrever. Quando você fala, é totalmente aceitável a linguagem ser informal, que a gente não prepara essa fala. A linguagem falada, a gente está falando o tempo inteiro e não está preparando ela, né? Por exemplo, nesse momento que eu estou falando aqui, eu não sei o que eu vou falar daqui a 3 segundos, a 5 segundos, né? Agora, se eu estivesse escrevendo um texto, eu teria um momento de planejamento. É por isso que numa redação do Enem, por exemplo, a gente tem que fazer o rascunho antes de passar limpo para a folha oficial, porque tem que ter na linguagem escrita, tem que ter um planejamento dessa linguagem, né, dessa língua. E aí, por isso que existe o rascunho. Então, lá é uma questão de ser uma linguagem formal, de acordo com a gramática. Então, vai muito de acordo mesmo com a oralidade e a escrita das palavras. Por exemplo, aqui a gente tem o uso da internet, que contribui muito para isso, né? Eu dei até o exemplo aí da palavra você, que a gente escreve com 4 letras, quando vai para a internet vai com 2 letras, ou às vezes até com uma. Com a palavra porquê, né? Que é a mesma situação, muita gente acaba se pegando no dia a dia escrevendo a palavra porquê com PQ, né? Para que isso? Preguiça, né? Mas isso é totalmente aceitável, dependendo do contexto. Por exemplo, se você no WhatsApp está aqui escrevendo, você está conversando com alguém no WhatsApp, e aí quer escrever a palavra porquê. Você vai justificar alguma coisa, então vai escrever a palavra porquê. E escrever apenas o PQ, não tem problema. Ali, naquele veículo de comunicação, aquilo ali é aceitável. É uma forma de você mesmo reduzir e ter mais tempo para escrever mais coisas, né? É totalmente aceitável. Agora, vai para um texto oficial, vai para um texto importante, né? Como uma redação, por exemplo, uma redação de concurso, de vestibular, sei lá, um texto oficial. Você não vai escrever um porquê, um PQ, né? Então, tem que tomar cuidado só na questão
das diferenças. Uma ata, algum documento assim, né? Eu não posso Isso. Vai depender de onde eu estou usando a linguagem, né? Isso. A língua, gente, ela é muito de acordo com o público que você se refere, né? Vai de acordo com o público que você está lá se referindo. Tanto a fala quanto a escrita. Se você for escrever um texto para você vai escrever lá uma carta, por exemplo, para uma pessoa muito importante, assim, da alta sociedade, você vai escrever de uma forma. Mas se você for escrever uma carta para uma pessoa que você tem familiaridade, né? É teu irmão, por exemplo, você vai escrever de uma outra forma. Com certeza lá vão ter palavras totalmente diferentes. Numa vai ter muito mais formalidade, né? Na outra, não. A outra já vai ter mais intimidade, digamos assim. Então, a gente tem que adaptar a nossa fala, tanto oral quanto escrita, para o público, né? Por exemplo, aqui, a gente conversando, certamente a gente tem um tipo de discurso. Se a gente fosse falar com criança, adolescente não, porque adolescente já entende, mas se fosse essa aula para crianças, eu com certeza teria que adaptar a minha fala para a criança entender, né? E aí, o exemplo que tem nesse slide aí é de acordo com a internet, né? Por exemplo, aqui a mulher diz assim: achamos que você passa tempo demais batendo papo na internet. Aí o menino vai e responde, né? Viciado na internet, como a gente percebe, ele responde: não é verdade. Aí, de acordo com a escrita, né? Usada na internet. E aí, não é que isso esteja errado, né? Aí eu volto a dizer, não é que isso esteja errado, mas é porque existe discurso e discurso. Vai de acordo com o público, vai de acordo com o contexto que você está inserido. Então, é a questão da formalidade e a informalidade, como eu já falei, né? Isso aqui a gente vai até já passar, porque a gente já falou disso. A gente vai seguir. E aí, nessas mudanças de público, de linguagem, surgem as gírias, né? O processo de gírias, que é chamado até de gírias e jargões também. Todo mundo conhece, pelo menos, algum tipo de gíria. As gírias são expressõezinhas muito, muito focadas e voltadas para grupos sociais, né? Então, é por isso que, muitas vezes, dependendo da gíria, a gente não entende, né? Porque vai de acordo mesmo com o grupo social ali. É claro que a gente pode entender, assim, uma certa parte, mas nem todas as gírias a gente compreende muitas vezes, né? E principalmente quando essas gírias, além da questão do grupo social, ela ainda também ocorre de acordo com a região, né? Porque nem toda gíria vai de acordo com as regiões também. Por exemplo, essa gíria aqui que é muito, muito esquisita, né? Mas essa gíria, quando você diz assim que está peidado, né? Como tem ali na lista, você dizer que está bravo, né? Está com raiva, você está peidado. Arengar, né? Muito comum usado, inclusive, na região Nordeste. Arengar, que é você brigar, né? Querer brigar, intimar com alguém, digamos assim. Invocado, uma pessoa invocada. Então, essas palavrinhas... Vai ser conhecido. Essas palavrinhas... Eu nem vai é reaco mesmo. O fuleiro, né? Uma palavra também conhecida. Tem muitos aqui que são conhecidos. Então, essas palavrinhas vão mesmo de acordo com a região, vão de acordo com a sua classe social e principalmente com o grupo social. E aí, gente, isso são chamados de gírias, mas a gente também tem um negócio chamado de jargão, tá? Que são palavras que vão de acordo com os grupos sociais também, mas agora relacionado a profissões, né? Por exemplo, quem nunca parou para pensar que existe, sim, nas profissões, palavrinhas que são de acordo com o profissional lá, né? Por exemplo, um médico conversando com outro médico, certamente em vários momentos, em alguns não, mas em vários momentos, eles vão falar palavras, algumas expressõezinhas e palavras que a gente não vai entender, porque não faz parte do nosso contexto, né? Falar dor de cabeça, febre, eles não chamam com esse nome, eles chamam um nome específico. Exatamente. Por exemplo, aí está errado. Né?
o que está errado nisso, né? Um médico falando com o outro, né? A palavra cefaleia, vamos supor, né? A palavra cefaleia, um médico comentando com o outro, o paciente tal está com cefaleia. Aí, isso aí é tranquilo, né? Foi compreendido, foi entendido. Mas aí, às vezes, dependendo do ouvinte, se não tiver ali não souber de fato o que significa a palavra cefaleia, de repente imagina que dá muito mal, né? E cefaleia é apenas uma dor de cabeça. Eu estou com cefaleia. Normalmente eles utilizam esses termos mais em questão de prontuário físico impresso. Por exemplo, dizer que está com dor abdominal é muito chique, dizer que está com dor abdominal, né? Por que não diz logo que está com dor de barriga? Então, alguns termozinhos que a gente acaba... Isso, eu estou dando exemplo aqui de médico, gente, mas isso aí é em toda profissão. Com certeza que quem é professor, a gente tem vários termos, né, específicos para a área da educação, que se a gente for falar com alguma outra pessoa que não conheça essa área, não vai entender. Né, não vai entender. E assim como um engenheiro, né, engenheiros conversando, então vai de acordo mesmo com as próprias advogada adora falar bonito, adora enfeitar as palavras, né, então eles vão muito de acordo com os jargões mesmo, né, que são os termos específicos das profissões, e isso são as variações linguísticas, né, que como eu falei, o que a gente tem que pensar é que todas elas devem sim ser respeitadas, não é questão de estar certo ou errado, mas todas elas são aceitas no nosso país, né? Um país totalmente vasto na questão cultural, na questão territorial, e logicamente a língua não vai ser única, né? A língua também vai ter variação, e todas elas estão corretas. Olha esse exemplo aqui que tem no material, que eu não citei, e eu não vou nem ler, porque eu nem sei ler, né? Mas, tipo, gírias próprias dos skatistas, né? Olha o que eles falam. Esse negócio aqui eu não entendo nada. Né? Freestyle. Então, é isso aí mesmo. Se o skate tá insano, o gringo tem um carrinho irado. Pois é. Isso aí, né? Quem conhece a área deles vai entender. Eu não entendo, não. Enfim. E aí, a questão dos jargões, né? Para a profissão também. A questão aqui dos policiais e militares, né? Quando fala, não mexe com o meu peixe. Oi. Geralmente, né, nessa a arte de rua e também a internet, eles têm muito daquela questão de você pegar palavras do cotidiano americano e utilizar no nosso dia a dia. Por exemplo, freestyle nada mais é do que estilo livre em inglês. Trazer também a influência estrangeira, né? Também encaixa aqui, é um tipo de variação também, né? Os estrangeirismos. Que pode ser falado, sim, no dia a dia, mas em textos formais eles não recomendam muito, porque a gente tem que obedecer à língua padrão mesmo, que a gente fala, que no caso é a língua portuguesa. Mas isso aí também pode ser aceito, esses estrangeirismos, né? Que é muito comum mesmo, várias pessoas, inclusive, adaptam o discurso inteiro do dia a dia só com palavras mesmo vindo de fora, e não tem problema nenhum. Aí, como eu falei, a questão aqui dos policiais e militares, que eu também não sei explicar, né? Mas, por exemplo, ele deu sopa na crista, significa alguma coisa, né? Não mexe com o meu peixe, esse peixe também significa alguma coisa. Então, são jargões, essas expressões são jargões, né? Aqui eu também coloquei outros modelos de variação geográfica, diatópica, regional, né? Variação regional, pode ser esses 3 nomes, ó, diatópica. Geralmente, gente, os concursos e provas, para confundir o aluno, para deixar na dúvida, ele nunca vai colocar a variação regional, porque todo mundo vai se atentar que é para os regionalismos. Não vai colocar a questão geográfica também, nome geográfica, porque vai se atentar que é o regionalismo, mas ele vai pegar o nome difícil, que é o diatópica, né? Então, diatópica é só lembrar de tópico se referindo a local, a lugar. Né? Então, variação de acordo com o lugar. A gente tem aipim, mandioca e macaxeira, né? Significando a mesma coisa. Um outro exemplo aqui que também tem que
menino, boa parte aí do país, a grande maioria, né, parte aí do país, fala menino se referindo a garoto. Eu já na região sul, Rio Grande do Sul, se fala muito guri, né, guri ou guri. Piá também. Isso. E aí temos também o nome abestado, se referindo muito à região nordeste. Tudo a gente fala que é abestado, né? Abestado. Já em outras regiões, em vez de dizer abestado, fala bobo, tolo, né? Aqui a gente não fala muito bobo nem tolo, fala abestado mesmo. E questão do jerimum, né? Pode ser chamado de abóbora, ou até mais dificilmente moranga, né? Dependendo da região, a moranga. Aí, como é o exemplo que eu falei também no início, sacolé, dindim e geladinho, e tem ainda outras variações para dindim, né? Para picolé. Enfim, que são só alguns exemplos. Aí a gente viu a variação diacrônica, que vai de acordo com o tempo, né? Por isso também chamada de histórica. Como até o exemplo que alguém aí falou, a moça falou, sobre até aquele videozinho de um professor, não sei se vocês já viram, que o professor engraçado aí na internet, que ele vai simplificar a frase vou-me embora, né? Não, vou à praia. E aí ele vai diminuindo a frase todinha para dizer que a pessoa, eu vou à praia, né? Não, eu vou para a praia, né? E aí vai cortando todas as palavras até diminuir mesmo, reduzir bem muito a frase. Vou para a praia. Isso. E aí a gente tem aqui a variação histórica, né? A diacrônica, que é a mesma coisa, que são palavras que vão mesmo sendo substituídas pela sua redução ou até mesmo caindo em desuso, como é o caso da palavra botica, né? A gente não usa mais a palavra botica. Vocês sabem o que é botica? Vós mercê, né? Se referindo a você. Botica, gente, se eu não me engano, é loja, tá? Se eu não me engano, é loja. E aí temos a palavra também que caiu em desuso, essas palavras que antigamente se escreviam assim, ó. Flor, antigamente tinha um acentozinho circunflexo, né? Farmácia, ó, o pH da farmácia. Sequência não tem mais trema, que a gente também já viu. Sequência, apesar de a gente ler o som do U, que antigamente toda palavra que tinha o som do U falado, né? Na linguagem oral mesmo, a gente escutava a letra U, tacava o trema em cima desse U. Hoje não se usa mais isso, né? Até contra o novo acordo ortográfico fazer um negócio desse. Então, sequência, frequência, nada disso tem mais o trema. Tem também algumas expressões que vai de acordo com a faixa etária, né? Por exemplo, são expressões que hoje em dia a gente nem usa muito, mas antigamente se falava muito, tipo, vai catar coquinho, né? Temos a variação social, que eu já falei, a questão daquela chargezinha que a gente viu, né? Mais cedo, entre o discurso da patroa e a empregada, enfim. Estou aqui só mostrando o que a gente já viu. E aí, tudo, né, lógico, deve ser entendido como forma correta. E aí, gente, rapidinho, a atividade, eu não sei se vocês já resolveram, né, já deram uma lida na atividade, resolveram, mas é bem tranquilo, né? Olha aqui a questão 1. É claro que somos livres para falar ou escrever como quisermos, como soubermos e como pudermos, mas é também evidente que devemos adequar o uso da língua à situação e o que contribui efetivamente para a maior eficiência comunicativa. Considerando o pensamento do texto, que é esse pequeno texto aqui, texto 1, só tem ele mesmo, né? E tendo conhecimento das atribuições de um oficial de justiça, chegamos à conclusão de que, nessa atividade, a língua escrita, o nível, o uso e o registro do idioma devem ser predominantemente. O texto, gente, está dizendo que a gente deve adaptar o nosso discurso da maneira como a gente quiser escrever, da maneira que a gente souber e da maneira que a gente puder, né? E está dizendo que o uso da língua vai de acordo com a adequação da situação que ela está inserida. Então, quando a gente fala com um oficial de justiça, logicamente,
o idioma, né, que deve ser predominantemente, a linguagem que deve ser predominante, tem que ser uma linguagem para uma pessoa assim do nível mais alto, né, tem que ser uma linguagem formal. A gente não vai falar uma linguagem popular, né? Não vamos falar numa forma informal, popular ou regional, porque dependendo de onde esse oficial de justiça for, ele não vai compreender nada. Então, para essa comunicação mesmo acontecer, de fato, a gente tem que adaptar o nosso discurso para a questão mesmo formal. Também não precisaríamos usar uma linguagem ultra formal, né? Essas linguagens assim muito elaboradas acaba dificultando. Tanto que numa redação do Enem, por exemplo, a gente nem pode usar uma linguagem extremamente difícil, porque quanto mais simples se escrever, melhor, né? A gente deve escrever o que é simples, o que é básico, o que a gente tem que ser compreendido. Então, a opção correta aqui, logicamente, seria a letra A, né? A gente já está resolvendo as questões, tá, gente? Daqui a pouco a gente vai para o assunto 2. Aí a questão 2. Temos o seguinte, ó, leia o texto e responda as questões abaixo. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. Dotados de razão e de consciência, devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade. Todo indivíduo tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Toda pessoa tem direito ao trabalho, à livre escolha do trabalho, às condições equitativas e satisfatórias de trabalho e a proteção contra o desemprego. Esse texto, logicamente, a gente já percebe que ele foi retirado do documento, né, mais importante aí, que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, e aí ele está dizendo, numa linguagem bem tranquila aqui, né, que é correto afirmar que esse texto se trata, por exemplo, de uma linguagem informal, formal, linguagem formal ou informal, né? Aí quando a gente vê que é um texto oficial, gente, é um documento, é um trechozinho retirado lá do manual, lá do manual não, né? Mas da Declaração Universal dos Direitos Humanos. A gente sabe que esse texto, certamente, ele vem numa linguagem formal, né? E, logicamente, é uma linguagem formal e escrita respeitando a norma padrão da língua portuguesa. As outras opções aqui diz que a linguagem é formal e que ela é inacessível à questão da compreensão. Todo mundo compreendeu o que esse textozinho aqui está dizendo, né? Que está dizendo que todo cidadão brasileiro ele tem que ter, por exemplo, direito ao trabalho, né? A escolha de trabalho, a questão da dignidade mesmo. Enfim, aí a gente descarta as opções que falam de linguagem informal, que não tem nada a ver, e fica entre linguagem formal, falada, ou linguagem formal, escrita, e no caso, como não é inacessível, a gente tem um texto que respeita a norma padrão da língua portuguesa e é totalmente compreendido por isso. A letra C, então, da segunda questão é a opção correta. Aí a 3, a gente tem aqui algumas palavrinhas que foram retiradas da grande enciclopédia internacional do Piauiês, né? Em que temos a palavra e o significado dela em seguida. Por exemplo, a palavra afolosado, se referindo a folgado, né? A pessoa extremamente folgada, excessivamente folgada, né? A palavra agonia, que é a mesma coisa de pilora ou desmaio. A gente tem a água quebrada à frieza, né? Olha que chique a pessoa dizer assim, água quebrada à frieza, que é a mesma coisa de dizer que a água está morna, né? Aí tem a ivareia, se referindo à questão da mudança, né? Dependendo aí a questão de... Aí é outra história. O amarelo queimado, se referindo à cor laranja. E temos a palavra amarmotado, se referindo a uma pessoa que está desarrumada, né? E aí, logicamente, se a gente está se referindo a uma linguagem específica de uma região, no caso, o Piauí, né? É lógico que a gente vai ter aí palavras que registram a variação de
utópica, né? A letra D seria a opção correta. Não é um português urbano, porque o português urbano ele é mais voltado para a questão formal. Essas palavrinhas aí não são formais, são muito voltados para a questão mesmo regional, né? Então, a letra D é a opção correta. Aí, só para esclarecer o que seria essa variação fonológica, gente, a variação fonológica vai de acordo com a pronúncia mesmo. Muitas vezes, quando a gente se atrapalha, por exemplo, a linguagem do Cebolinha, né, que ele adora trocar o L pelo R, né, eu acho que é assim, ou é o R pelo R, ou é vice-versa, sei lá, é uma coisa assim. E aí, isso aí é uma questão de mudança fonológica, de variação fonológica. Por exemplo, muita gente pode perceber, pode conhecer, aliás, pessoas que falam bicicleta, né? Em vez de falar bicicleta, falam bicicleta. Um outro exemplo também é a palavra problema. Às vezes mesmo não é questão da pessoa, às vezes não é nem questão da pessoa não saber. É questão mesmo, uma questão fonológica. Por isso que, às vezes, a criança, quando ela está tendo essas dificuldades de fala, ela vai num fonologista, né, rapidamente, para poder tratar esses problemas mesmo. Então, quem não cuida isso no início, vai crescer falando problema, né, tranquilamente, e isso aí é uma variação fonológica. Um outro exemplo também vai para a palavra chiclete, vamos supor, chiclete, né, enfim. Aí a letra D, então, é a opção da questão 3. Indo para a questão 4, a gente tem, e última, a gente tem aqui uma questão de definição sobre variação linguística, e aí só uma atenção para ela, porque é bem tranquila a questão, mas ela acaba sendo um pouquinho difícil. Olha aqui, sobre a variação linguística, é correto afirmar que, aí a gente tem na letra A, não se verifica na sociedade em geral a crença sobre o maior prestígio de determinada variedade linguística em detrimento de outras. Mais na frente mais cedo a gente viu que existe sim uma linguagem de prestígio e uma linguagem sem prestígio nenhum, que acarreta até a questão do preconceito linguístico. Então a letra A está dizendo que não se verifica, né, a diferença entre uma linguagem de prestígio e outra que não tem prestígio. Então, a letra A gente não pode marcar porque não é correto. A letra B, na história de um idioma, as variedades indicam o empobrecimento progressivo da linguagem. Aí temos aí na letra D, dizendo que as variedades indicam empobrecimento. A gente também não pode entender essas variações linguísticas acontecendo como uma questão de que as pessoas falam errado porque são pobres, por exemplo, que a linguagem vai ficando falha, que a linguagem vai ficando empobrecida, né? Não é exatamente isso. Todo tipo de linguagem aí, principalmente essas regionais, elas são muito ricas, né? Ricas de significado. Olha que a gente pode ter para um pão, vou chamar um pão, vários nomezinhos, né? Dependendo da região. Um garoto pode ser chamado de garoto, um menino, né, pode ser chamado de menino, de garoto, de guri. Então, a gente não tem um empobrecimento da linguagem. Pelo contrário, a gente tem uma riqueza aí de vocabulários e maneiras de falar as coisas. Então, a letra B também é errado. Aí a letra C diz assim, no contexto social, alguns traços de variação linguística recebem mais carga de avaliação negativa que outros, né? E aí, essa opção aí vai ser a correta. Porque o que ela está dizendo? Que em relação a contexto social mesmo, né, a questão do nível de escolaridade, de nível poder aquisitivo, digamos assim, a gente tem prestígio social, né, a gente tem que existe uma variação linguística que recebe carga negativa em relação à outra. É a questão do preconceito linguístico. Dependendo da maneira como você fala, você acaba sofrendo, sim, sendo taxado de alguma maneira negativa, né? Aí um exemplo bem comum, a gente pega até como situação do que está acontecendo hoje, né? A gente pega o personagem lá do BBB,
a grande protagonista aí do BBB, a Juliette, que no início do programa, ela sofreu duras penas ali com relação ao sotaque e a maneira dela falar, né? O jeito diferente dela falar. Inclusive, até em um momento bem esquisito e vergonhoso da Carol Conká, né? Julgando ela como mal educada pelo jeito de falar, enquanto que ela, Carol Conká, por ser da região sul, era educada e sabia falar, né? Não sei se vocês acompanham e viram esse momento, mas a gente tem aí uma avaliação negativa sobre variação linguística, né? Então, a letra C está correta por isso, porque existe, sim, essa questão mesmo de preconceito linguístico. Aí a letra D diz assim, ó, na escrita não se admite qualquer variação linguística, pois somente na modalidade oral é que isso pode acontecer. A gente tem, sim, variação linguística na escrita, a gente viu aí vários exemplos. O próprio nome você sofrendo várias modificações, entre outros nomes que a gente já viu. Então, a letra D está errada por isso, porque está dizendo que não se admite, só na fala. E isso é errado, né? Aí a letra E diz assim, sociolinguisticamente, alguns textos podem ser considerados linguisticamente corretos porque respeitam a norma culta da língua e outros, ao contrário, são considerados incorretos porque não obedecem às normas gramaticais e o tempo inteiro isso aí está errado, né? Porque o tempo inteiro eu estou dizendo que não existe a situação de você dizer que um texto que não segue as regras da gramática é um texto errado. Ele só não está de acordo com a gramática. Mas se a comunicação foi transmitida, se existe uma mensagem e essa mensagem foi entendida, então a gente não pode dizer que aquilo ali é um texto incorreto, né? Linguisticamente falando. Só não foi obedecido, lógico, as regras da gramática, mas a gente entendeu completamente bem a mensagem, né? Enfim, a gente viu então as variações linguísticas e agora a gente vai para... tem alguma pergunta, gente? Qual era a resposta? A resposta é a letra C, né? É a situação aí que no contexto social há sim uma diferença entre negativa, né? Uma avaliação negativa entre as falas das pessoas. Principalmente com relação a esse preconceito linguístico, gente, que infelizmente existe entre nordestinos e sulistas, né? Os sulistas adoram dizer que a gente fala errado, que a gente é mal educado, na maneira de se expressar, dos trejeitos mesmo, né? Enfim. E aí a letra C é a resposta correta da quarta questão. Alguma pergunta sobre variação linguística? É um assunto mais tranquilo, mais facinho, né? Rápido, inclusive. Oi. Tem pessoa que até fala. Tem o quê? Né? Escreve na escrita e tudo, mas continua falando errado. Não. As pessoas que sabem, né? Escrevem certo, mas continua não falando errado, porque já acostumou, né? Criou o hábito de falar errado. Uhum. Foi a situação que eu acabei de falar sobre a variação fonológica, né? Por exemplo, se você, quando criança, né? Se a pessoa lá, quando criança, o pai, a mãe, perceber que a criança não está desenvolvendo bem a fala, lá na idade certa, né? Também tem essa, tem que observar no momento certo. E ela estiver tendo dificuldade em pronunciar algumas palavras, então, automaticamente, ela tem que ser encaminhada para um especialista para poder desenvolver essa língua, né? Porque se ela for deixada assim, automaticamente, muito provavelmente, né, ela vai continuar dizendo e tendo dificuldade de falar alguns termos, como é o caso que eu dei o exemplo aí das palavras, de 3 palavrinhas, eu falei a palavra bicicleta, problema e chiclete, né? Todas elas trocando aí a palavra L pelo R, problema, né? Problema. Inclusive, gente, e não só mesmo a troca do L pelo R, mas existem outras maneiras também de variação que são consideradas erradas, mas a pessoa foi acostumada a falar dessa maneira e ainda fala, né? Por exemplo, o verbo viver, né?
você vai dizer que ele vive, vamos supor, na frase, ele vive em uma situação crítica, né? Ele vive numa situação ruim. Aí muitas pessoas, às vezes, falam por questão mesmo de não se tocar, ou por questão mesmo de não ser instruído, né? De ser instruído. E fala, ele vive dessa forma, ele vive. Não é vive, é ele vive, né? Então, é isso. Aí, seguindo, então, para o outro conteúdo. Seguindo, então, para o outro conteúdo, a gente tem aqui esse material aqui de colocação pronominal, né? Sintaxe de colocação, é a mesma coisa. Agora a gente vai ver sobre o uso dos pronomes, tá? No caso, os pronomes pessoais, do caso oblíquo. A gente tem lá no estudo dos pronomes, 2 tipos de pronomes pessoais, o do caso reto e o do caso oblíquo. Tem até uma tabelinha que você encontra facilmente em qualquer lugar, em todas as gramáticas, em qualquer livro de ensino médio e facilmente na internet, né? A tabelinha dos pronomes pessoais, tá? Que uma fica do lado esquerdo, né? Fica a situação dos pronomes pessoais do caso reto, que só são 6. A gente tem 3 pessoas do discurso, a primeira, a segunda e a terceira pessoa do discurso, e esse discurso, tanto no singular quanto no plural, né? E aí são 6 pessoas, que é eu, tu, ele, nós, vós e eles. Esses são os pronomes pessoais do caso reto. Eles funcionam na oração como sujeitos, tá? Eles tendem a funcionar como sujeitos da oração. E temos os pronomes pessoais do caso oblíquo, que é o caso do assunto de hoje, que se referem apenas aos pronomes pessoais do caso oblíquo, e eles podem ser se referindo a objetos, né? Objetos diretos ou objetos indiretos, que a gente vai ver o que é isso já já. E aí, no caso, são aqueles pronomes do né, mim comigo, né? Tete contigo, cesse consigo, ou alis, né? Nos conosco, vos convosco, ou a, lis, se, consigo, enfim, são esses os pronomes oblíquos. E aí, no caso, quando a gente fala de colocação pronominal, a gente está falando justamente onde é que se usa, onde é que se coloca esses pronomes em uma oração. Se a gente tem os pronomes do caso reto, que eles funcionam mais como sujeitos, então, numa frase direta, o sujeito vem na frente. Então, os retos, geralmente, eles vêm na frente mesmo da oração. Por exemplo, eu comprei fruta. Na frase mais besta aqui, eu comprei fruta. Esse eu é um pronome pessoal do caso reto, ele funciona como sujeito da oração e ele vem logo no início da frase. A frase aí está bem colocada. Agora, se eu, de repente, fosse falar em uma frase que apresentasse complemento do verbo, eu me referia a um objeto indireto ou direto, tá? E aí eu uso os pronomes oblíquos átonos, que são esses aqui, ó, como tem no material, são esses aqui. Me, ti, si, ou, li, nos, vos, com, os, né, lis, são esses os pronomezinhos. A gente tem que entender as pessoas, né, logicamente, desses pronomes. Por exemplo, o mi é primeira pessoa, o ti é segunda, o si, o, a, lis são terceira pessoa, o nos, aliás, é primeira pessoa, o vos, segunda pessoa, e o os, as, lis, terceira pessoa, né? Enfim, aí, gente, dependendo da colocação do pronome, a gente vai ter uns nomezinhos chamados de próclise, mesóclise e ênclise, né? Isso faz parte, então, da colocação pronominal, que nada mais é, em questão de espaço mesmo, em questão geográfica, digamos assim, a posição em que o pronome pessoal oblíquo vai se encontrar na frase. E um exemplo bem claro, gente, é na frase te amo, né? Vamos supor que você vai se declarar para alguém, aí diz assim, te amo fulano, né? Essa frase está errada. Apesar de ser bonita, né? Cheia aí de sentimento,
mas é uma frase errada gramaticalmente falando, porque a gente não pode começar, por exemplo, uma oração com pronome oblíquo, tá? E tem uma regra para isso, a gente não pode usar o ti na frente, iniciando frase, né? Então, a colocação pronominal nada mais é do que o estudo da posição do pronome. E aí, os pronomes são esses que eu estava falando para vocês, né? Eu pensei que nem ia ter aqui no slide, mas tem essa tabelinha aqui, os pronomes envolvendo sujeito, os casos retos, e os pronomes oblíquos em vermelho, que é o que a gente vai observar nas orações, o emprego deles, quando é que eles vão ser colocados, a posição deles nas frases, né? Então, entendemos que o me é primeira pessoa, o ti segunda pessoa, e por aí vai, né? Tá aqui a tabela, que essa tabela, gente, nunca, sabe lá na química que a gente é orientado a aprender da ponta a outra aquela tabela periódica, né? No português, a tabela que a gente não pode esquecer é essa daqui. A tabela dos pronomes pessoais, tá? É uma tabela simples, dá para decorar ainda mais fácil do que a tabela periódica lá da química, né? É a tabela periódica que é chamada, eu acho que é, né? Sei lá, eu nem lembro mais. Enfim, aí nesses versos aqui da Clarice Lispector, por exemplo, um poema, a gente tem o si, né? O si, que é um pronome pessoal, sendo utilizado o tempo inteiro de diferentes maneiras. A gente percebe aí que ele está vindo antes do verbo, depois do verbo, só não está vindo aqui no meio do verbo, mas está vindo ou antes ou depois. E aí, será que ele está bem colocado? Será que ele se apresenta? Será que esse é o lugar correto dele ser colocado, né? Digamos assim. Então, por exemplo, na primeira frase, que foi que se disseram, né? Que foi que se disseram, tá aí o si, pronome pessoal do caso oblíquo, não se sabe, né? O si já vem, assim como na primeira frase, antes do verbo, que é o verbo disseram e o verbo sabe, né? Saber. Sabe-se, percebam que agora o si tá vindo depois do verbo, ele tá vindo depois do verbo saber. Nas duas primeiras frases ele tá vindo antes do verbo, e na terceira frase aqui ele vem depois, né? Apenas que se comunicaram rapidamente, pois não havia tempo. Enfim, então a gente vai ver onde é que coloca esses pronomes nas orações. A gente tem 3 nomezinhos com relação à colocação pronominal, tá? Se chama de próclise, mesóclise e ênclise. O pró, gente, tudo que é pró e tudo que é pré se refere a antes, né? Professora, essas são as 3 maneiras diferentes de colocar, né? Isso, são as 3 formas diferentes de colocar o pronome. E aí, entendendo logo no início o que é a próclise, tudo que começa com pró e pré, gente, geralmente é o que vem antes, né? Então, a próclise, a gente tem que entender que o pronome vai vir antes do verbo, né? Ele vem antes. Próclise é o pronome antes do verbo. Tá bem aqui destacado, inclusive. Pronome antes do verbo é chamado de próclise. E aí existem algumas regrinhas, mas bem simples e tranquilas essas regras, para a gente aprender a usar a próclise, né? Quando é que a próclise ela é aceitável? Quando é que a gente usa esses pronomes antes do verbo? Apenas usa-se próclise, né? Quando o verbo estiver precedido de pronomes. Lá nesses exemplos aqui, nesses verbos aqui, ó, isso quer dizer verbos. Nesses versos da Clarice Lispector aqui, a gente tem aqui os pronomes, que é o pronome si, em todos eles, é o mesmo pronome. E percebam que nessas 2 orações aqui iniciais, elas são orações que têm o pronome próclise, tá? Na sua forma de próclise. Por quê? Porque eles vêm precedidos, né? Eles vêm precedidos de um pronome. Então, o que é o precedido, gente? É porque eles vêm ali acompanhando, né, um pronome que foi dito anteriormente. Questão do pré, né? O pronome vem antes. E aí, a gente tem nesse exemplo aqui, estes são os rapazes que se candidataram. Por que a gente coloca se candidataram e não candidataram-se,
né? Que candidataram-se, por exemplo, a gente tem esse caso do pronome ser colocado antes do verbo, porque temos aí um pronome, aliás, temos aí um verbo precedido de pronome, tá? Por conta desse que, o pronome tem que vir antes do verbo. Toda frasezinha que tiver um que na frente, né? O pronome tem que vir logo depois. Ou seja, ele vem antes do verbo. Ele nunca pode ser jogado aqui para trás. Estes são os rapazes que candidataram-se. A frase estaria errada, tá? Por conta do pronome aqui, a gente tem que trazer o pronome oblíquo aqui, né, para frente. Outro caso de próclise também, aí você vai dizer assim, ai, coisa difícil, né, decorar essas regras aí. Decorar para você explicar mesmo é difícil, mas vocês vão ver que lá nas questões isso aí se torna fácil. Você vai lembrando rapidinho. Quando o verbo, a gente coloca o pronome na frente do verbo, né? É um caso de próclise. Na segunda situação, quando o verbo estiver precedido de advérbios. Os advérbios, gente, independente do tipo de advérbio, se é de negação, se é de afirmação, se é de tempo, se é de modo, se é de lugar, qualquer tipo de advérbio. Se antes do verbo vier um advérbio, você joga o pronome para antes do verbo, tá? Então, por exemplo, na frase, nunca te esquecerei, ela está correta. Você não poderia dizer, nunca esquecerei-te, né? Além de ficar estranho, que a gente sabe que está estranho, também não pode ocorrer isso aí, porque o advérbio nunca aí, que é um advérbio de negação, é uma palavra atrativa, uma palavra que pede esse pronome para antes do verbo, pede o pronome para perto dele, né? Então, o ti, que é o pronome oblíquo, ele tem que vir antes do verbo, né? Ele se encontra antes do verbo. Toda vez que a gente tiver um advérbio aqui na frente. A terceira situação da próclise é quando o verbo estiver precedido, ou seja, quando o verbo ele vier com uma palavra, né, na frente, que é uma palavra conjunção subordinada, que geralmente é o quê? É como se fosse o pronome aqui. O que do mesmo jeito, né? Espero que lhe deem o cargo. Então, esse lhe vem para antes do verbo por conta do que ele chama, é uma palavra atrativa, né? Ele chama o pronome para frente dele. Ou seja, ele chama o pronome para frente do verbo, né? Para frente do verbo. E, enfim, também a gente tem as opções de usar a próclise, né? Em orações optativas, aí só para lembrar o que é oração optativa, é aquela que te deseja algo, né? Que te orienta a algo. A gente também já viu isso lá nas primeiras aulas, o que é uma frase optativa, que é uma frase declarativa, interrogativa, exclamativa e optativa, né? E aí, no caso, é aquelas que te desejam algo. Então, quando você diz, Deus te abençoe, a frase aí está correta de acordo com a gramática, porque a gente tem que colocar esse pronome ti, esse pronome do caso oblíquo, na frente do verbo, tá? Porque é um caso de próclise. Por quê? Porque em frases opinativas, a regra está aí. Em frases opinativas, a gente coloca o pronome na frente do verbo. E nunca seria depois dele. Por exemplo, Deus abençoe-te, né? Estaria errado. Deus te abençoe. É claro, gente, que felizmente, em questões de vestibular ou concurso, a gente não precisa explicar a regra, né? Muitas vezes dá para resolver essas questões só pela lógica. Ficaria uma frase muito esquisita dizer assim, Deus abençoe-te, né? Oi. Deixa eu ver a última frase da página anterior. Aí, muitas vezes, só pela lógica, dá pra gente... Tá aí o slide anterior. Muitas vezes, só pela lógica, dá pra gente perceber, mesmo sem nem entender, sem nem lembrar, aliás, da regra em si, né? Porque a gente não precisa justificar. As questões do concurso são questões objetivas. Você não vai precisar escrever e justificar a alternativa ali. Outro jeito que a gente usa próclise, né? Que é o pronome antes do verbo, é quando tivermos frases em que há caso de gerúndio. O que é o gerúndio? São os verbos terminados em ando, endo
indo, né? Por exemplo. Então, estudando, cantando, né? Vendo, caindo. Então, todos esses verbos aqui são gerúndio. E aí, quando a gente tiver verbo no gerúndio, precedido da preposiçãozinha em, né? Ou seja, acompanhado da preposição em, a gente tem que colocar o pronome na frente. Por exemplo, em se tratando, em se resolvendo, vamos supor, né? Tudo a gente coloca o pronome para frente do verbo. Aí o verbo tratando, a gente joga o pronome para frente dele. Em se tratando de relógios, prefiro os suíços, né? Eu não poderia dizer assim, em tratando-se de relógios, né? Isso não pode acontecer pela regra aqui do gerúndio. Em caso de verbos no gerúndio, temos que trazer o pronome para frente do verbo, principalmente se esse gerúndio vier acompanhado da preposição em, né? O em começando a oração. Por exemplo, em se resolvendo Professora, problema, mas se, professora, Oi. não vindo o em, né, que é a preposição, começando já pelo se, também deixa ou muda a regra? Não. Vindo o em na frente, não vindo o em na frente, no caso, né? Uhum. Começa a frase com... Entendi o que você quis dizer. Tipo, se a gente tirasse esse em aqui. Se tivesse o verbo gerúndio, né, no gerúndio normal, tivesse esse verbo, só que não tivesse essa preposição na frente. O que acontecia agora, gente? O pronome se, esse que está em azul, ele não poderia começar a frase, tá? Ele não poderia começar a frase. Pela regra bem simples de que a gente não pode iniciar frases com pronome oblíquo. Foi a primeira regra que eu falei lá no início, que eu usei até o nome te amo, né? Te amo. A gente não diz te amo para a pessoa. Te amo fulano, né? A gente não diz que está errado. Embora, como eu falei, embora tenha todo um sentimento, mas não gramaticalmente falando, esta frase está incorreta, tá? Porque a forma correta é dizer amo-te, tá? Colocar o te depois do verbo. A mesma situação seria no exemplo aqui, né? Se a gente tirasse o em, o que acontecia? Você estaria começando a frase usando o pronome oblíquo, e isso não pode. Então, você pega, joga esse pronome aqui para trás. Então, você não começaria se tratando de relógios, prefiro os suíços. Você não poderia fazer isso. Agora, você poderia dizer assim, tratando-se de relógios, né? Prefiro os suíços. Aí você vai dizer assim, ai, Nayane, mas eu já vi várias frases começando com si, né? Começando com si. Aí, gente, você tem que se atentar a uma coisa. Essas frasezinhas que começam com si, eles não são pronomes pessoais do caso oblíquo, tá? Eles não são pronomes pessoais do caso oblíquo. Esses sis que começam as frases, essas palavrinhas são conjunções, tá? Conjunções subordinadas de condição. Se você acordar cedo, né, faremos isso, vamos supor, na frase. Se você acordar cedo, faremos isso. Esse se aí não é pronome reto do oblíquo. Não é pronome oblíquo, quer dizer, desculpa. Não é pronome pessoal oblíquo. Esse se aí é uma conjunção subordinada condicional. Tá dando uma condição, é se, né? E aí, nesse caso, sim, como alguém aí falou, que eu não sei quem, mas se a gente tirasse o em aqui da frente, a gente jogaria o pronome para depois do verbo, tá? Porque não pode começar a frase com pronome oblíquo. E aí, uma outra situação em que o pronome vem para antes do verbo, tá? É quando a gente tiver verbos no infinitivo pessoal. O que são os verbos no infinitivo pessoal? Verbos no infinitivo, gente, se o gerúndio termina com ando, endo, indo, o infinitivo são verbos que terminam em AR, ER e IR, tá? E aí, por que é chamado de pessoal? Porque são verbos que estão conjugados. Se fosse infinitivo impessoal, são os verbos que não estão conjugados. Por exemplo, o verbo cantar. Se eu falar assim, não sei o que é cantar.
para eu cantar, vamos supor. Esse cantar é um verbo que não está conjugado. Ele está na sua forma infinitiva, porque termina em AR. Ele não foi conjugado, não está em nenhuma pessoa, em primeira, segunda, terceira, quarta, terceira pessoa, ele não está em nenhuma pessoa. Então, esse aí é um infinitivo impessoal. Mas quando eu falo em infinitivo pessoal, é porque o verbo está no infinitivo e ele está conjugado. Como é o exemplo aqui, por se encontrarem no local, foram acusados. Por exemplo, por que esse pronome que está em azul aí, ele vem para antes do verbo? Porque trata-se aqui de um caso de pronome ou de verbo no infinitivo pessoal. O verbo encontrar, o verbo encontrar é um verbo do infinitivo. Ele está conjugado, né? Encontrarem aí na terceira pessoa. Então, tá conjugado. E aí, no caso, terceira pessoa, né, que é o ele, eles, que aqui é plural. Então, é um infinitivo pessoal, o pronome vem para antes desse verbo. Então, essas são as regrinhas, são 3 regras, né, mais ou menos, para ir para os casos de próclise, tá? E agora a gente vai para os casos de ênclises. Parece difícil, gente, esses negocinhos, esses nomezinhos, esse monte de regra, mas quando chegar nas questões a gente vai ver como é muito mais fácil. Esse assunto aqui é que nem as regras de acentuação, que a gente pensa que é uma coisona, mas nas questões se tornam mais fáceis de identificar. O caso da ênclise, gente, se o próclise se refere a antes, a ênclise se refere ao que vem depois, tá? É o que vem depois daqui, ó, depois do verbo. Todos os pronomes oblíquos que vierem depois do verbo, então é um caso de ênclise. Então, uma das primeiras regras, né, a regra básica para o uso do pronome oblíquo é que você não deve usar o pronome oblíquo começando frase, né? Iniciar o pronome começando frase. Porque isso aí não é um caso de próclise, isso aí é um caso de ênclise. Então, a ênclise, você vai ter que ela só vai ocorrer quando o verbo iniciar a oração. Se você não tiver o verbo iniciando a oração, a gente não pode começar também a frase com o pronome na frente, né? A gente tem que jogar ele para depois do verbo. Por exemplo, expliquei-lhe o motivo. Essa frase, gente, é como se fosse assim, expliquei a ele o motivo, né? Esse li é substituindo o termo ele, que é a terceira pessoa. O li é a terceira pessoa, é só olhar naquela tabelinha lá na frente, que o li é na terceira pessoa. É como se fosse que substituindo mesmo. Expliquei a ele o motivo. Percebam que existe um sujeito na frente, sou eu. Eu expliquei, o sujeito aqui está oculto, né? Está escondido. E aí, no caso, a gente tem que, como ele não está, o pronome, né, não está iniciando a frase, ele vai ser jogado, logicamente, o verbo é que está iniciando a frase, né, ele é jogado para depois desse verbo. Você não poderia dizer, lhe expliquei o motivo. Lhe expliquei o motivo. Você não poderia começar o li, a frase aqui, tá? Expliquei-lhe o motivo, é para depois. É o caso aqui do nome Te Amo, como eu vivo colocando aqui, porque Te Amo, por que eu tô pegando tanto no nome Te Amo, Te Amo, Te Amo? Porque as pessoas tendem a falar Te Amo, mas não é o correto. É claro que na linguagem informal, né, a gente usa, sim, o Te Amo o tempo inteiro, mas isso na linguagem informal, mas de acordo com a gramática, a forma correta era dizer amo-te, né? Mas percebam como sou esquisito, né? Você chegar na pessoa e dizer assim, amo-te. Olha que coisa esquisita, né? Enfim, aí a gente tem aqui uma segunda regra para o caso da ênclise, que é quando a gente usa a ênclise quando houver pausa antes do verbo. Por exemplo, pausa é a questão da vírgula, né? Você vai dizer assim, que tipo de pausa é essa? É a vírgula, gente. Pausa é vírgula. Então, quando houver pausa, quando houver uma vírgula antes do verbo, a gente também tem que colocar esse pronome depois desse verbo, tá? É o caso de ênclise. Por exemplo, nessa frase aqui, já que insistes, né? Já que tu insistes,
Percebam até que o verbo aqui está na segunda pessoa, né? Que é tu. Já que tu insistes, entrego-lhe a chave. Percebam que tem uma vírgula aqui. São duas orações, são dois verbos. E aí tem uma vírgula aqui separando. Quando a gente separa essas orações por uma vírgula, a gente tem uma oração aqui e tem outra oração aqui. Por que eu não poderia colocar o li, esse li, aqui na frente, né? Aqui na frente do verbo entregar? Porque ele estaria começando a frase. A gente tem uma vírgula. Ai, mas a frase não está começando bem aqui no já, não tá, não, porque a gente tem uma vírgula bem aí. E essa vírgula está dizendo que está começando um outro período. Então, por isso, como a gente não pode começar frase com pronome oblíquo, entrego-lhe, fica o li para depois do verbo entregar. Aí, a terceira regra para a ênclise, né, é quando a gente usa isso aqui, quando o verbo estiver no infinitivo impessoal, ou seja, agora ele não vai vir conjugado, né, é impessoal, ou seja, ele vai terminar em AR, ER e IR, né, que ele não está vindo conjugado, regido da preposição a. Por exemplo, quando o verbo estiver no infinitivo impessoal e ele vier acompanhado de uma preposição a, você joga o pronome para depois do verbo, né? Passaram a cumprimentar-se mutuamente, né? Mutuamente. E aí, por que passaram a cumprimentar-se e não passaram a se cumprimentar? Porque a gente tem um verbo no infinitivo, que termina com AR, cumprimentar é um verbo no infinitivo, e ele ainda vem acompanhado da preposição a, aí na frente, né? Então, por isso, quando esse verbo vier no infinitivo e ele vier acompanhado da preposição a, o pronome vai para depois dele. Então, passaram a cumprimentar-se mutuamente. Aí, seguindo, o último ponto aqui, né, o último caso é a situação da mesóclise. A mesóclise, gente, até um parêntese aqui, a mesóclise é uma raridade se usar a mesóclise nos tempos atuais. A gente não usa não, porque isso vai muito para os textos muito antigos, aqueles textos extremamente formais. Hoje em dia, para de repente surpreender a banca, surpreender, você vai escrever lá uma redação, um texto formal, e aí você quer deixar a palavra chique, o verbo chique, né? Aí você pode até usar, se você souber usar, porque só pode usar para 2 tipos de verbo, 2 tipos de tempo, mas se você souber usar, você pode até usar para surpreender mesmo a linguagem. Mas no dia a dia a gente não fala isso nunca, tá? Nunca. Porque fica estranho, fica esquisito, isso aqui é muito usado nos tempos passados, principalmente quando a gente vai pegar a Bíblia para ler, né? A maioria lá dos verbos da Bíblia são verbos que estão na forma de mesóclise, e o que é a mesóclise? É quando o pronome ele não vem na frente nem atrás, ele vem quebrando o verbo, tá? Ele vem no meio do verbo. E aí, o caso, por exemplo, para 2 tipos de tempo, é quando o verbo estiver no futuro do presente ou no futuro do pretérito. Aí, gente, quais são os verbos que estão no futuro do presente? São aqueles terminados em rei, por exemplo, cantarei, perderei, cairei, né? Vamos supor, coloquei os 3 verbos aí, as 3 conjugações, verbo cair, perder e cantar, né? Então, cantarei, perderei e cairei são verbos no futuro do presente. E o que são os verbos do futuro do pretérito? Futuro do passado, né? Futuro do pretérito. São os verbos terminados em ra, que tem o acentozinho, tá? Cantará, enfim, perderá, né? Cairá, todos eles terminados com ra, acentuado, são os verbos no futuro do pretérito. E aí, o que você faz com esses verbos? Você quebra ele no meio e coloca o pronome nele, tá? Então, por exemplo, quando é que você usa a mesóclise? Nesses 2 casos de verbo, no futuro do presente e no futuro do pretérito. Lembrar-me-ei, olha que coisa chique, né? Imagina você falando hoje em dia um negócio desse. A gente não fala dessa maneira. Não é que esteja errado, é porque é muito culto, gente, é muito formal, né? Formal demais, então não tem essa necessidade. É muito melhor você dizer
lembrarei-me, né? Lembrarei-me o motivo. Pode ser dessa maneira. Agora, a pessoa, para deixar o texto chique, você coloca lembrar-me-ei o motivo. Para quem também já viu em convites, né? Principalmente convites de casamento, são convite de aniversário não, mas convite de casamento, que é um convite mais chique, mais formal, a pessoa tende a colocar o verbo realizar, para dizer que o casamento vai se realizar na data tal, ela coloca o casamento realizar-se-á, né? Coloca dessa forma, realizar-se-á no dia tal e tal. Para que esse negócio? Né? Mas fica chique. É um documento chique, né? Um convite de casamento, então coloca aí o caso da mesóclise. O futuro do pretérito é da mesma coisa, agora a gente tem o verbo diria, né? O verbo diria aí no futuro do presente é o verbo dizer, no futuro do pretérito, desculpa, pretérito, não presente, pretérito, diria, e aí, em vez de você dizer diria-se ser coisas de criança, né? Você quebra o verbo aí no meio e coloca dir-se-ia ser coisas de criança. A mesóclise é só colocar o pronome no meio do verbo, quebra ele bem no Rzinho. Já percebam que geralmente quebra-se bem no R, né? Diria, como se fosse diria, aí quebra bem no R. Lembrarei, né? Como se fosse aqui lembrarei e quebra bem no R, né? Ó, no caso aqui do te amo demais, isso nunca pode acontecer, né? De jeito nenhum. Você vai colocar amo-te demais. E isso só poderia ocorrer, gente, se de repente você colocasse o nome da pessoa na frente, né? Se dissesse fulano te amo, aí estaria correto. Porque você não estaria começando a frase. Aí estaria correto sim. Mas se a frase é solta, começando com o te, tá errado. Enfim, aí a gente tem, resumidamente, né, todos esses casos aqui colocados, isso aqui é uma forma resumida, tá? Colocado, ó, mesmas regrinhas. Eu coloquei aqui só para ser um material extra. Frases com a preposição em, né, que a gente viu, e verbos no gerúndio, em se tratando de gastronomia, a Itália é ótima, enfim. Por que o se vem na frente do verbo tratar? Porque temos um verbo no gerúndio acompanhado de preposição. Né? Então, a gente já viu todas essas regrinhas, dei uma lida, né? Dei uma lida com calma, para poder entender. Qualquer dúvida, na próxima aula a gente vê esse restante aí. Esse restante não, né? Essas regras, novamente. Mas aí, uma coisa que eu vou deixar para a próxima aula é explicar isso aqui, ó. Porque eu não sei se vocês já viram também a situação de ter essas formas aqui, ó, essas terminações aqui, chamadas de terminações fonéticas, né? O lo, o lá, o los e las, nu, na, nus e nas, enfim, quando é que se usa esses negocinhos? Aqui, gente, esse material aqui tá meio que autoexplicativo, né? É só perceber, quando a gente usa o lo e las, são para verbos terminados em R, S e Z. Por exemplo, fiz as tarefas. Em vez de você dizer fiz as tarefas, você vai substituir um pronome, né? Você vai colocar um pronome para substituir o nome as tarefas. Então, você coloca filas, né? Ai, é muito esquisita, muito estranho, mas é o correto. Porque a gente tem um verbo terminado em Z. Quando temos verbos terminados em Z, a gente coloca o pronome lá, né? No caso, é lá porque é feminino. Poderia ser lo, né? Se fosse um nome masculino aqui. É hora de deixar o apartamento. E o engraçado é que eu disse assim, vamos deixar isso aqui para a próxima aula, eu já estou explicando. É hora de deixar o apartamento. Aí você substitui o termo o apartamento por um pronome oblíquo, você vai dizer é hora de deixá-lo, né? De deixá-lo. Vou conversar, não. Vou enviar a ele o material, vamos supor, na frase. Vou enviar a ele o material. Você troca o nome a ele por um pronome oblíquo, você poderia muito dizer vou enviá-lo, né? Lo, se referindo a ele.
Aí, por que que eu uso o LO? Porque o verbo enviar termina em R. Aí você usa o LO, né? Enfim, ó, declamaram minha poesia favorita. Um termozinho, um pronome para se referir, para substituir o nome minha poesia favorita, você não vai usar o LO e o lá, por exemplo. Agora a gente tem que o verbo é declarar. Ele não termina, declararam, não, declamaram, né? Ele não está terminando em R, nem em S, nem em Z. Ele está terminando da sua forma conjugada, né? Em que o verbo apresenta um som nasal. Declararam, né? Então o som está fechado aí. Então, que geralmente são os verbos terminados em M. Então, para você substituir o termo minha poesia, você vai colocar declarar, eu quero dizer declarar. Declamaram-na, né? Declamaram-na, o na se referindo à minha poesia. Enfim, essa parte aí eu posso explicar mais calmamente para vocês na próxima aula, no iniciozinho da próxima aula. A gente tem aqui umas questõezinhas que eu acho, como pelo tardar da hora, né, que já são 10 horas, eu acho que se eu for responder esse aqui, agora vai ficar muito rápido, né? Então, eu acho que vocês querem que eu responda agora ou dou um tempo para vocês resolverem e eu dou o gabarito? Amanhã? Ou mais tarde, quer dizer? Pode deixar para corrigir na próxima aula. Ou então eu deixo para a próxima aula, né, para vocês resolverem, porque como são regrinhas, eu prefiro explicar item por item, né, mais calmamente. Aqui dar o gabarito bem rapidinho, eu não acho interessante mesmo, não. Mas só a primeira questão, eu não me conformo, né? Eu não me aquieto. Só a primeira questão, gente, para encerrar. Estou encerrando. A primeira questão diz assim, ó. Assinale a frase em que há pronome enclítico, né? Ou seja, o pronome é enclítico porque ele vai vir depois do verbo. Então, ele tem que vir de acordo com as regras, vir depois do verbo. A letra A diz assim, nada te direi a respeito, né? Então, a gente sabe que para frases que temos um pronome, um advérbio, aliás, um advérbio, a gente tem que puxar o pronome para frente. Então, a letra A está correta e é um caso de próclise, né? A letra B, ó, convido-te para a festa. Convido-te ao verbo. O pronome te está depois do verbo. Olha o que é isso. Enclítico, o pronome que vem depois do verbo. É o caso da letra B, né? A letra B, a primeira questão já é a letra B. A letra C, gente, é o caso de mesóclise, né? Percebam que o mi está no meio. Far-me-ás um favor. É como se fosse farar-me, né? Alguém fará um favor para a pessoa, né? E aí, para mim, no caso, e aí o mi está bem no meio, é um caso de mesóclise. Esse aqui, ó, não me fales mais nisso. O mi está vindo logo depois de uma palavra atrativa, que é uma palavra de negação, um advérbio, né, de negação. Então, ele vem antes mesmo, é um caso de próclise. E a letra E, disse-ia uma incoerência, né, como se fosse diria uma incoerência, é um caso de mesóclise. Então, ênclise a gente tem na letra B. Questão 1 é bem facinha, né? Então, o restante das questões a gente resolve na próxima aula, analisando item por item. Então, para hoje é isso, né? Eu espero que... Era um assunto mais calmo e outro um pouquinho mais difícil, mas deu certo. Aquelas questões iniciais lá no início da aula foram questões retiradas da banca aí, né? Que é a Consulplan. Então, viram como é tranquilo, né? É só mesmo prática. Prática para poder aprender todas essas regras mesmo. O português é muito bom. Basta a gente ter foco, né? Foco, constância. O segredo é constância. Constância está resolvendo aquilo ali direto. Então é isso. Até mais. Boa noite. Até terça-feira que vem. Boa noite a todos.